Sejam bem-vindos à nossa aula de História dessa sexta-feira. E aí, como vocês estão? Preparados para aprender bastante? Nesse capítulo, nós estamos estudando a temática da formação à reforma das cidades. Nós já vimos que as cidades que se formaram a partir de vilas e povoados recebem o nome de cidades espontâneas. Estudamos um pouco sobre a primeira cidade brasileira, que foi chamada de São Vicente, e precisou ser reformada por causa do avanço do mar, que destruiu casas, estradas e também a igreja. Estudamos também sobre a cidade de Recife e as reformas holandesas, as reformas do Rio de Janeiro, conhecida como a cidade do rei, e vimos que o Rio de Janeiro passou por reformas para poder receber a família real portuguesa. E por último, vimos sobre a produção de café e as reformas de São Paulo. Essa cidade sofreu reformas para se modernizar e grande parte dessas mudanças ocorreram por conta das riquezas obtidas pela produção do café, que era plantado na região. Já que falamos anteriormente sobre as cidades espontâneas, ou seja, aquelas que surgiram sem planejamento, hoje falaremos sobre o contrário disso, ou seja, as cidades planejadas. Nem todas as cidades brasileiras originaram-se de povoados. Algumas tiveram a sua fundação planejada, ou seja, foram pensadas detalhadamente antes mesmo da sua construção começar. Nos projetos das cidades planejadas são indicados, por exemplo, o comprimento e a largura das ruas, a localização das residências, parques, postos de saúde e escolas, os espaços que são usados para o comércio, os prédios da administração pública, etc. Teresina, Belo Horizonte, Goiânia e Palmas são alguns exemplos de cidades brasileiras planejadas, ou que ao longo do tempo passaram por processos de planejamento. A cidade de Brasília também foi projetada, mas para se tornar a capital do Brasil. Essa cidade teve origem a partir do projeto simples e criativo de Lúcio Costa e atualmente é marcada por avenidas muito largas, muitas áreas verdes e prédios monumentais nos quais funcionam a administração pública do país. Construir Brasília foi um grande desafio, pois na época a região onde a cidade se situava era isolada e de difícil acesso e pouco povoada também. Assim foi necessário que milhares de trabalhadores se deslocassem de outras partes do país para trabalhar nessa região. A presença de trabalhadores de vários lugares do Brasil fez de Brasília um lugar que recebeu um pouco da cultura de todo o país. Morar em Brasília, no entanto, custava muito caro, o que fez com que muitos trabalhadores começassem a se instalar em regiões próximas, formando cidades ao redor da capital. Essas cidades cresceram de maneira improvisada, sem planejamento, provocando problemas urbanos e sociais que ainda não foram totalmente resolvidos na região. Então, turminha, agora que nós aprendemos também sobre as cidades planejadas, vamos fazer algumas atividades? Para isso, abra um livro na página 56. Nossa atividade começa com a questão 1, que diz o seguinte: as cidades planejadas são aquelas que se formaram naturalmente ao longo do tempo, são aquelas que foram planejadas depois de terem se formado, ou são aquelas que foram planejadas e projetadas antes mesmo de terem origem. Lembrem do que estudamos e marquem a alternativa correta sobre as cidades planejadas. Agora, na questão 2, leiam os textos a seguir e escrevam a que tipo de cidades elas se referem, ou seja, vocês irão classificar como cidades espontâneas ou cidades planejadas. Em seguida, justifiquem sua resposta. Temos o primeiro texto, que fala sobre a cidade de Belo Horizonte, a segunda, que fala sobre Manaus, a terceira, que fala sobre Florianópolis, e a quarta cidade, na alternativa D, que fala sobre Goiânia. Por último, ainda na página 57, na questão 3, vocês deverão pesquisar sobre a sua cidade e responder se ela é espontânea ou planejada e por que ela é considerada dessa maneira. Agora, vamos para a página 58. Nela, nós temos a questão 4, que diz o seguinte: a construção de Brasília causou diferentes reações na população brasileira. Algumas pessoas defendiam sua construção e o desenvolvimento que ela poderia trazer. Outras preferiam que o Rio de Janeiro permanecesse como a capital. Sabendo disso, leiam a música presente na questão 4 e em seguida respondam. Os compositores da canção eram contra ou a favor da mudança da capital do Brasil para a cidade de Brasília? Justifiquem sua resposta com informações da música. Em seguida, na página 59, nossa atividade continua com a questão 5. Observem aí essa imagem e leiam a legenda.
Em seguida, respondam: qual é a importância de trabalhadores como os retratados na imagem para a história de Brasília? E na questão 6, vimos que Brasília é uma cidade que tem como característica a diversidade cultural, ou seja, muita cultura. Por quê? Porque ela recebeu migrantes de diferentes lugares do Brasil para trabalhar na região e com eles vinham também a cultura de seus lugares de origem, porque ela hospedou muitos imigrantes italianos ao longo da sua história para cultivar café na região, ou porque ela já contava com pessoas de diversas regiões do país na região antes mesmo da sua construção. Então, pessoal, moleza, né? Nesse capítulo nós descobrimos como as cidades brasileiras se formaram ao longo do tempo. Agora é hora de relembrar. Algumas cidades brasileiras se formaram espontaneamente, ou seja, a partir de povoados que com o tempo foram crescendo até se transformarem em vilas e depois em cidades. Para atender às necessidades dos seus habitantes, muitas cidades passaram por reformas. São Vicente, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo são algumas delas. Mas nem todas as cidades brasileiras surgiram de povoados. Algumas delas foram projetadas antes de serem construídas. Essas cidades são conhecidas como cidades planejadas. Brasília é uma cidade totalmente planejada e foi construída para ser a capital do país. Em menos de 4 anos, milhares de trabalhadores de diversos lugares do Brasil trabalharam em sua construção. Sendo assim, nesse capítulo nós estudamos o que são cidades espontâneas e quais as suas características, as reformas e a modernização das cidades de São Vicente, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e o que são cidades planejadas e quais são as suas características, e o planejamento e a construção da cidade de Brasília. Espero que tenham prestado bastante atenção e aprendido muito nesse capítulo. Nossa aula de história de hoje vai ficando por aqui, mas me esperem aí que já já eu volto com as nossas aulas de língua portuguesa e matemática.